Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico. Esse vídeo hoje nós vamos falar sobre a ferramenta de cartomancia. Então você que está assistindo esse vídeo ou que está recebendo esse vídeo, que entrou em contato conosco para fazer o agendamento da cartomancia, assista esse vídeo até o final para que você possa entender como que funciona essa ferramenta na nossa casa, tá? Estaremos implantando atendimento de leitura astral, terapêutica e divinatória. Eu já vou explicar para vocês o que é divinatório, tá? Através da cartomancia com a ferramenta de baralho cigano ou tarô cigano, como é chamado também, tá? Sob coordenação e direcionamento da nossa mentora espiritual cigana, Sara, através da dirigente que sou eu, tá? Então, através dos meus canais mediúnicos é que vai ser feita essa leitura de cartas, ok? Lembrando, então, que a leitura nossa, ela é dirigida, ela tem o direcionamento por um guia espiritual. Não é simplesmente tirar a sorte ali, né? Existem outras pessoas que tiram de outras formas, nós respeitamos todas, né? São válidas, mas na nossa casa haverá um direcionamento da mentora espiritual, que é a nossa querida cigana Sara, ok? Então, continuando para que vocês tenham a informação bem correta, que a leitura de cartas desta casa não é uma atividade banal, visando passatempo, curiosidades fúteis, né? Como muitas pessoas fazem do baralho, algo que se brinca e que nós não devemos brincar com essas energias, com essas instruções que vêm da espiritualidade. É uma ferramenta séria, trazida pela espiritualidade superior, com o intuito de promover orientação, direcionamento e aconselhamento ao consulente, no aspecto geral da sua vida física e espiritual, verificando as energias que envolvem a situação apresentada, analisando as dificuldades, as possibilidades e as influências espirituais que envolvem a situação. Então você vai trazer a situação, explicar o que é que está acontecendo e através, né, das cartas, das lâminas das cartas, né? Então nós iremos verificar o que é que está acontecendo e as probabilidades de futuro, o que está acontecendo no presente e o que pode ter acontecido no passado para chegar a essa situação atual. Então a leitura da nossa casa, como ferramenta de auxílio, ela vai se dar a partir de duas visões que existem dentro do baralho cigano que nossa casa estará usando, que é chamado de divinatório e também o que? De tiragem terapêutica. Geralmente as duas formas, elas se completam, elas se complementam, tá? Que nós vamos ver a seguir. Então, o que significa divinatório? Divinatório, nesse contexto, no contexto da nossa casa espírita, se você for procurar, inclusive, no dicionário e fazer algumas pesquisas na internet, você vai ver que o divinatório, ele está muito ligado com adivinhar. Ah, vai adivinhar o que vai acontecer no meu futuro, vai adivinhar. Não é esse o contexto divinatório colocado pelos mentores da nossa casa, tá? O divinatório significa o quê? O que leva ao divino, sabe? O que leva ao Criador, ao que leva a nossa jornada cósmica evolutiva, tá bom? É determinado pelo plano divino, tá? Então uma tiragem, né, uma leitura divinatória é aquilo que já é determinado pelo plano divino, tá? Que ajuda a estudar e compreender a realidade suprassensível, né? Que também é chamada de espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa jornada, os nossos resgates kármicos, tá? Então isso é o divinatório, isso é o suprassensível, aquilo que fica além da matéria. Então que é chamado divinatório, que já está nas leis divinas, aquilo que foi colocado na nossa jornada, tá bom? Sendo possível nessa leitura, prever situações, sim, delineadas para o futuro. Então vamos continuar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então o que é essa leitura divinatória? O que é essa programação que já vem do Criador? Essa programação kármica, aquilo que nós precisamos passar, ou que muitas vezes situações que nós estamos passando que fogem do nosso controle. Então vamos entender um pouquinho dentro da linguagem, né, do tarô cigano, que diz o seguinte: a leitura divinatória é quando um campo energético, né, energético da sua vida, da sua volta, já está formado, não dando mais tempo de modificar o seu pensamento, o seu comportamento e a sua ação. Então ela tem conotação kármica e expiatória. Então lembrando que nós habitamos um planeta de expiações e provas, e muitas situações são expiatórias, são situações que nós não podemos fugir.
São situações que escapam do nosso comando, escapam das nossas mãos, que estão nas leis divinas para o nosso progresso espiritual. É por isso que a gente fala que é necessário, para a gente compreender melhor o processo da nossa vida e cometer menos erros, né? A gente buscar um futuro melhor, compreender a doutrina espírita. Nós precisamos estudar o kardecismo, para a gente ter uma visão mais ampla de como que é o processo do caminhar para a evolução e para uma vida melhor dentro dessa nossa jornada onde estamos reencarnados. E que determinadas situações irão fugir do nosso controle. Então, é uma leitura divinatória, aquilo que realmente irá acontecer e que não tem como você modificar. São situações já programadas. Então, isso é uma das formas que nós iremos fazer as tiragens. A outra forma é a terapêutica, tá? Ela mostra como você está no contexto dos fatos que você está passando, do que você passou ou que vai passar. Promovendo o autoconhecimento, alertando para a mudança de atitudes e, por consequência, alterando o futuro. Nós podemos sim alterar o nosso futuro na grande maioria das vezes. Geralmente, o que é expiatório, o que é kármico, é a minoria das situações da nossa vida. A grande maioria nós podemos mudar. Conforme a gente muda a forma de pensar, a forma de agir, a gente se interage melhor com o mundo, a gente busca mais conhecimento para compreender realmente como que é a jornada da nossa vida, né? Mudando comportamento também, então nós conseguimos mudar o nosso futuro, tá? E aí isso também é um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, mas que nas tiragens da cartomancia da nossa casa nós iremos conseguir verificar e poder te aconselhar, ok? Na abordagem terapêutica, continuando, né, falando sobre essa abordagem, o objetivo é trabalhar com o comportamento do indivíduo, ajudando a substituir comportamentos indesejados por comportamentos mais adaptativos à situação, evitando assim que complique o seu destino. Então, muitas vezes nós estamos tendo um comportamento que não favorece a situação, que ela complica muito mais. Então, nós podemos ter um comportamento mais adaptativo através da compreensão de como nós podemos contornar essa situação em busca do melhor. Porque nós sempre queremos buscar que qualquer situação que não esteja boa, que ela melhore, certo? Então, essa é a abordagem terapêutica que o baralho faz, tá? E nós vamos passar aqui alguns conceitos do tarô terapêutico. Esses conceitos, eles são milenares. Muito antes do Cristo, porque o tarô vem lá desde o Egito, aliás, muito antes. Quando você estuda, se aprofunda realmente no estudo, você vê que o tarô, ele vem muito antes, né? Os egípcios já usavam, né? Chamado tarô egípcio, eles gravavam nas lâminas de metal, né? O que significavam as iconografias que eles desenhavam. Mas quando você se aprofunda na história, você vê que isso vem muito, muito antes dos egípcios. Tá? Vem da Lemúria, vem da Atlântida, então é uma história mais profunda que nós não vamos entrar aqui, mas nós sabemos que esse tipo de oráculo, né, que é a forma como você se comunica com a espiritualidade, sempre existiu desde o mundo primitivo, né? A intermediação, que hoje na doutrina espírita nós chamamos de mediunidade, né, que as pessoas chamam de conexão com o divino, ou seja, a forma que use, né, a forma de a gente receber instruções deles, e as cartas é uma das maneiras como a gente recebe instruções. Então, os conceitos desse tarô, que são usados também já milenarmente, e que esses conceitos são trazidos pela mentora para a nossa casa, nós vamos passar um pouquinho quais são esses conceitos que nós precisamos refletir sobre eles, tá? Como que essa ferramenta trabalha na nossa vida. Então, o tarô diz o seguinte: o ser humano é o centro do seu universo. Então, nós somos o nosso centro. A nossa vida, ela vai girar em torno de nós conforme nós temos as nossas atitudes, tá? Então, nós somos os responsáveis pelo que acontece à nossa volta. Nós somos o centro, cada um de nós é o centro do seu universo. Porque muitas vezes o nosso universo, às vezes que começa na nossa família, né? Então, as situações dependem o quê? Do meu comportamento, tá? O segundo conceito do tarô significa: nossas vidas não são produto das circunstâncias, mas das nossas decisões. Logo, nós somos plenamente responsáveis pela vida que temos. Então, não é culpa do outro, não é culpa de Deus, não é culpa das energias do universo, que o universo conspira a favor ou contra, né? Das pessoas que estão contra mim, não. Tudo que acontece na nossa vida, a circunstância que nós
temos à nossa volta, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E isso a doutrina espírita explica muito mais a fundo, com muito mais detalhes. Por isso que a gente fala que se a gente quiser conhecer realmente a jornada da nossa vida, o que é que estamos fazendo aqui nesse planeta, passando aqui por um tempo momentaneamente, né, curto, se a gente for dizer, porque a gente não passa muito de 80, 90, 100 anos, né, de vida da matéria, e a nossa jornada continua no plano espiritual, nós precisamos estudar, sim, a doutrina espírita, que inclusive a nossa casa possui cursos, né? Então vamos continuando aqui, gratuitos, ok? O terceiro conceito do tarô: criamos nas nossas circunstâncias a partir de nossas crenças e padrões de comportamento. Olha que interessante, aquilo que eu acredito, aquilo como que eu ajo, a forma como eu me manifesto no mundo, as decisões que eu tomo e tudo mais, é que cria as circunstâncias à minha volta. Então, novamente falando, o responsável por aquilo que está de bom ou de ruim acontecendo na minha vida, o responsável sou eu. Somos nós os responsáveis, tá? Continuando aqui, né, os conceitos. O principal obstáculo para alcançar a realização em qualquer aspecto da vida somos nós mesmos. Nossas resistências em mudar os padrões de pensamento e comportamento que não funcionam. Olha aqui a teimosia. Nós sabemos que agindo daquela forma não está dando certo, que não está funcionando, que a gente não encontra solução. E na grande maioria das vezes, nós somos teimosos, egoístas, nós ficamos presos, engessados naquele tipo de pensar e de agir. Nós não queremos mudar. Mas a gente vê que não está funcionando, a gente vê que não está dando certo, e a gente não quer mudar, ou às vezes até nem sabe como mudar. Então é por isso que, né, a cartomancia dentro do projeto da nossa casa irá ajudar você a verificar a situação e a tentar mudar de comportamento para que aquela situação que não está agradável para você, para que ela se transforme. Continuando aqui, item 5 do conceito, né, do tarô terapêutico. Cada um de nós leva dentro de si os potenciais necessários para se realizar em todos os aspectos e ser feliz. A felicidade é questão de escolha e não de sorte. Vocês entendem o conceito do tarô terapêutico ou do baralho cigano que nós usamos? E realmente esse conceito é muito antigo, dizendo que a felicidade não é questão de sorte, não é porque vai jogar cartas que a sua vida vai mudar. Tá? A felicidade é questão de escolha, de boas escolhas. Então você precisa ver qual o caminho que você quer seguir. As cartas vão dar um direcionamento para você, um aconselhamento para você seguir um caminho melhor. E esse caminho nem é sempre aquele que você quer. Muitas vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa para melhorar essa jornada de vida, para sofrer menos, para ser feliz. E o ditado é muito certo, a mudança que você quer ver na sua vida começa em você. Se você muda, a sua vida muda. Se você não muda, a sua vida não muda. É uma questão de lógica, inclusive, né? De raciocinar um pouco. Então, continuando aqui. Quais são as áreas, né, ou os campos que vão poder ser atendidos dentro da atividade cartomancia lá da nossa casa? Sobre o que eu poderei perguntar, né? Quais são as dificuldades e as situações que você vai poder levar lá para as atividades, né? Então nós vamos fazer o que para você? Uma sondagem do momento atual, daquilo que você vive. Nós vamos poder, sim, falar sobre amor e relacionamento, tá? Sobre o seu trabalho, estudo, sobre a vida material, como que está o andamento da sua vida, quais são as probabilidades de você melhorar ou não, porque está passando por determinadas situações, né? Sobre família. Nós vamos fazer tiragens para ver o seu aspecto mental, como que está o seu aspecto sentimental, aspecto espiritual e as influenciações espirituais, que geralmente, na grande maioria das vezes, praticamente em 110% de nós, habitantes do planeta Terra, sempre estamos tendo influenciações espirituais, os espíritos estão sempre à nossa volta, partindo do princípio que a morte não existe, que é uma continuidade de vida, e que os espíritos estão apenas numa outra dimensão, mas tão ativos e com os mesmos sentimentos que eles tinham quando estavam na matéria. Muitas vezes nós temos influenciações espirituais
por causa da nossa conduta, por afinidades que nós temos com entidades, às vezes viciadas com o nosso comportamento, não apenas em vícios de álcool, de drogas, de fumo, seja do que for, mas também em vícios comportamentais. Se eu sou uma pessoa extremamente irritada, uma pessoa, deprimida, se eu sou uma pessoa fofoqueira, eu acabo atraindo essas entidades que potencializam já esses defeitos que a gente tem. Nós temos inimigos do passado, seres que nós convivemos em outras circunstâncias, que não nos perdoaram, que são obsessores mais graves. Então, a cartomancia também terá condições de verificar se existe essa influência, e geralmente em 110% dos casos existe a influenciação espiritual, porque nós vivemos no meio deles, o tempo todo. E a gente vai fazer um aconselhamento e um direcionamento. Dentro daquela situação que você vai apresentar, nós vamos ver quais são as melhores soluções, a melhor forma de você se conduzir, ok? As cartas farão uma análise da situação apresentada e darão um direcionamento, um aconselhamento, mostrando os aspectos vibracionais favoráveis ou não, sempre com a conotação do uso do livre-arbítrio do consulente. Então, você vai receber o aconselhamento e serão mostrados os caminhos, mas seguir os caminhos é você que decide. Nunca nós diremos para você, faça isso ou faça aquilo, porque o livre-arbítrio, ele é sagrado. Nós precisamos dele tomar as nossas próprias decisões e arcarmos com as consequências dentro das leis divinas. Porque nós somos livres, nós podemos tomar qualquer decisão. Muitas vezes, durante a vida toda, nós recebemos conselhos de pais, de mães, de amigos, não faça isso, vá para aquele caminho, a gente decidiu ir para o outro caminho, quebramos a cara, Quantos de nós, quem não? Não é verdade? Já poderia ter feito algo melhor, e muitas vezes as situações que nós trazemos para a nossa vida hoje, o responsável somos nós, São aquelas aflições atuais, que muitas vezes nessa vida nós mesmos aprontamos alguma coisa, e hoje não deu certo, a gente está se lamentando, e existem situações do passado que às vezes estão se refletindo na atualidade. Então, as cartas, a cartomancia vai dar um direcionamento, mas quem vai querer seguir ou não será você, através do seu livre-arbítrio, ok? Então, através da análise da situação que paira, nós podemos dizer que a situação, que as energias, elas pairam à sua volta, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, cria imagens, à nossa volta, que a gente pode dizer assim, imagens energéticas vivas praticamente à nossa volta, em que os espíritos são capazes de ver aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então a gente consegue captar qual é a situação que vem se agregando e se acumulando na sua vida através dessas moléculas atômicas, se a gente pode dizer assim, que ficam flutuando à nossa volta. Toda a situação da nossa vida, passado, presente e futuro, eles ficam registrados, chamados em arquivos akáshicos. Esses arquivos existem, praticamente os mais recentes, à nossa volta. Então, nós mesmos colocamos no universo, vamos dizer assim, usar essa palavra, no éter, na atmosfera, aquilo que a gente sente. Então, nós vamos analisar o que é que está pairando, essas energias que estão pairando à sua volta, tá? Então, através da análise dessa situação que paira sobre a vida do consulente, ele será orientado a mudanças de conduta, busca de conhecimento e autoconhecimento, precaução contra obsessões, encaminhada ao tratamento e utilização de outras ferramentas e atividades que a nossa casa oferece, se você quiser, tá? Porque a nossa casa, ela possui várias atividades para te auxiliar a encontrar a sua jornada de vida. As cartas revelam todos os aspectos do seu ser, inclusive aqueles que desconhecemos e que se manifestam de forma inconsciente e automática. Por isso, ele é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. A leitura de cartas, a cartomancia, ela é capaz de trazer para você até sentimentos e personalidade que você desconhece, que você nem sabe que tem, tá? E que pode vir, de repente, a aparecer em uma situação de pressão, por exemplo. Que ela fala, eu jamais faria isso. Será? Será que numa situação de pressão a gente não faria coisas que a gente nem sequer imagina? Porque está guardado lá no inconsciente. Experiências, às vezes, traumáticas do passado, está tão escondida lá que a gente acha que nem tem. Mas, de repente, uma situação faz com que ela floresça. Então, as cartas também são capazes de mostrar para você aquilo que você desconhece sobre a sua personalidade. Continuando. Então, nem sempre a resposta que queremos, elas são claras, ou se elas apresentam da forma como gostaríamos que fosse. Porque não adianta você ir fazendo a leitura de carta para fazer pergunta que a resposta está pronta. Não funciona assim.
Porque lá você não vai ouvir o que você quer, você vai ver e ouvir o que você precisa. Lembrando que a nossa orientação de cartas está o quê? Sobre a orientação dos espíritos, tá? Então, nós temos a mentora espiritual guiando, fazendo o direcionamento da cartomancia, tá? É por isso que eu falo, não é um jogo simplesmente. Não vá pensando lá que você vai brincar, que você vai ver algo que não tem seriedade. Ali tem muita seriedade, porque são os espíritos que estão, o quê? Monitorando, tá? Aquela leitura, aquela ferramenta que está sendo usada naquele momento. Então, muitas vezes a gente já vai, né, achando que a gente só quer coisa boa, né? Que isso já vai acontecer assim, que já vai dar certo assim, que eu já vou com a resposta pronta. Eu vou com a pergunta e já com a resposta pronta. E na grande maioria das vezes nós vamos ouvir aquilo que a gente precisa e não exatamente aquilo que a gente quer. Porque geralmente o que a gente quer é o que a gente está fazendo errado na nossa vida, por isso que não está dando certo. Então, muitas vezes nós vamos precisar mudar de comportamento, tá certo? Então, ó, as cartas elas vão trazer, mostrando para você nem sempre o que você quer ouvir, algumas inquietações necessárias aqui dentro de você para o quê? A sua reflexão, evolução e crescimento espiritual. As cartas vão mostrar para você, muitas vezes, aquilo que você não gostaria de ouvir. Aquilo, às vezes, até que você não conhece, mas que você precisa para a sua evolução espiritual. Porque muitas vezes o caminhar que nós estamos indo, eles vão ser mais prejudiciais para a gente lá no futuro. E isso as cartas também vão mostrar. Se todo o comportamento que você está tendo hoje, quais são as probabilidades de acontecer algo bom ou ruim no seu futuro, tá certo? Então, a carta vai mostrar, inclusive, que no fundo, nós sabemos o que devemos ou não fazer. Todo ser humano sabe o que deve fazer. Muitas vezes a gente precisa que outra pessoa fale de uma forma mais clara, porque nós temos medo de fazer mudança. Nós temos medo de sair da zona de conforto, ok? A energia que circula em volta do consulente precisa estar limpa e clara, pois a escolha das cartas se dá pela energia que o consulente emana na atmosfera astral. E a gente vai falar meio por alto aqui, para a gente não entrar em detalhes, porque isso é motivo de estudo, tá? Em outras situações lá da nossa casa, que a gente tem os estudos da doutrina espírita. Então, continuando aqui, o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus desejos, a sua personalidade, elas emitem ondas energéticas a todo momento, que são atraídas pelos símbolos das lâminas, que também emitem na atmosfera a energia relacionada à sua iconografia, fazendo uma ligação, ou seja, criando um laço atrativo, que determina qual a carta o consulente escolherá. É você que vai escolher a carta. A gente faz a tiragem, faz o leque e você escolhe. Então, só para falar muito rapidamente, as instruções que nós recebemos dos guias espirituais da casa, quando aquelas cartas foram desenhadas, né, há milênios atrás, foram feitas, aquela iconografia, que é o desenho que tem na carta, quando o desenhista colocou, o oraculista colocou naquela época aquele desenho, ele pensou em algo. Aquilo ali tem o quê? Um pensamento, né? Aqueles desenhos, por exemplo, eles têm um comportamento. As estrelas, por exemplo, que representam as estrelas, né? Elas representam o quê? A amplidão do universo, a possibilidade de você progredir. Então, cada carta tem uma iconografia que possui gravado no universo, tá, uma mensagem astral. Essa mensagem, através das cartas que são consagradas lá na casa, né, para poder despertar essa energia que as cartas têm dentro daquela iconografia, então aquilo paira no ar. Quando você chega, você também vem com seus pensamentos. Então, magneticamente, você vai escolher a carta certa, que você precisa receber a resposta. Porque os seus pensamentos têm uma energia que vibra em determinada frequência, e que ela vai casar com a frequência que vibra também ali na atmosfera das cartas, tá? Esse é um estudo da doutrina espírita, tá bom? Então, se você quiser saber mais detalhes, você começa a frequentar os cursos da casa. E aí, o que acontece? Há uma atração magnética. Então, aquilo que você pensa, que você sente, você vai escolher a carta certa que precisa vir a resposta para você, ok? Procure fazer perguntas com a conotação sempre positiva, tá? Demonstrando interesse pela solução da dificuldade e aumentando a circulação de energia benéfica ao seu redor. Lembrando que tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tem uma circulação de energia à nossa volta. E ela precisa ser positiva, porque afinal de contas, né, se eu quero que a situação melhore, eu preciso fazer uma pergunta com conotação positiva, tá bom? O consulente deverá sempre trazer o contexto da situação com o maior detalhe possível, com perguntas objetivas e claras, tá bom?
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembrando que o oraculista não é vidente, tá? Nós não temos condições de você chegar a ficar mudo ali na minha frente e eu ficar adivinhando o que está se passando na sua vida. Isso é uma outra coisa. Você precisa contar a situação. Você vai colocar o contexto, o que é que está acontecendo, como que as coisas estão, né, vindo na sua vida, o que é que você está sentindo, o que é que você gostaria. E aí, se depois que você conta o contexto, as cartas vão dar a resposta daquela situação. Como que você deve se dirigir, como você deve posicionar e até o que vai acontecer, a probabilidade de acontecer naquela situação, se você continuar vivenciando daquela mesma forma, com a teimosia de ter aquele comportamento. Então, é o que é que pode acontecer no futuro. Ou coisas boas ou coisas ruins. O consulente, ele escolhe e informa o assunto que ele quer receber de instruções. Porém, o tipo de tiragem, ou seja, a forma como as cartas são dispostas na mesa, vai ficar o encargo da mentora espiritual, da nossa cigana Sara, ok? Ela passa para mim e fala, a tiragem que você vai fazer é essa, tá? O consulente não escolhe o tipo de tiragem, pois ela será aquela que ele precisa para receber a informação. Então, uma outra coisa, você não vai poder chegar lá e falar, eu quero que você abra uma mesa real para ver minha vida. Se a mentora falar não tem necessidade da mesa real, nós não vamos abrir mesa real. Tá? Lembrando que a nossa tiragem de cartas é direcionada pelo guia espiritual, que é diferente de outras pessoas que tiram, né, o baralho de outras formas, intuitivamente, de outras formas, e cada um tem a sua forma. Responsabilidade, compromisso e ética. Então, falando novamente aqui que a leitura não é ferramenta banal para ser utilizada em passatempo ou para preencher atividades, tá? Trata-se de um trabalho sério, organizado pelos mentores que orientam esta casa, com o intuito de crescimento espiritual para todos que queiram um direcionamento fraterno em busca da sua reforma íntima para trilhar caminhos mais felizes em sua vida. Então, que Jesus nos abençoe, nós aguardamos vocês, nós esperamos que tenha ficado claro, o vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, esperamos que vocês tenham assistido até o final e tenham compreendido qual é o contexto sério de mais essa ferramenta colocada lá à disposição, tá, para os nossos irmãos. É uma ferramenta gratuita colocada com seriedade pelos mentores da casa para ajudar você a encontrar o melhor caminho. Nós precisamos saber qual é o nosso objetivo aqui nesse planeta, tá? De seres encarnados temporariamente. Nós não estamos aqui somente para comer, beber, dormir e procriar. O nosso objetivo é de nos tornarmos pessoas melhores, de sermos realmente felizes, e essa felicidade que nós queremos, ela sempre estará nas nossas mãos. Então a cartomancia vai ajudar você a encontrar um caminho melhor de felicidade, dependendo do comportamento que você vier adquirir e também do uso do seu livre-arbítrio. Tá certo? Então a gente aguarda você lá na nossa casa, entre em contato pelo telefone que nós falamos que está aqui no box de informações e você vai receber maiores instruções lá pessoalmente na nossa casa, tá certo? Que Jesus nos abençoe, que Oxalá nos guie, até o nosso próximo vídeo.